Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 156. Nosso sol ainda não saiu, ele está ali, né? Nós temos bastante nuvens, mas com certeza logo logo ele vai aparecer. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, nos nossos devocionais, estudando alguns princípios importantes do livro de Neemias, a respeito da reconstrução, da restauração e de novos começos em nossas vidas, né? Princípios muito importantes. E nesses dias nós estamos falando a respeito dos sabotadores da restauração, da reconstrução e dos novos começos. Falamos sobre o sabotador da incredulidade, do orgulho, da falta de oração e hoje nós vamos falar sobre o sabotador chamado inimigo. O nosso maior adversário na iniciativa para a reconstrução dos muros que protegem, né, a nossa vida espiritual, emocional, é o próprio Satanás. Algumas pessoas o veem como uma mera criação da imaginação humana, outros o retratam como o senhor desse mundo e que um dia será adorado como tal. Seja qual for a visão que tenho dele, o certo é que Satanás continua sendo um adversário temível com uma sórdida folha corrida, né? A Bíblia afirma claramente que ele está vivo em plena atividade no mundo e ele segura em suas garras uma multidão de seguidores que com a aproximação, então, do fim desta era, prestará a ele cada vez mais obediência. E será nessa ocasião também que diz a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 24, versículos de 11 a 13, que o amor de muitos cristãos esfriará pelo aumento da iniquidade, né, da atuação do iníquo, que aumentando a iniquidade, o amor de muitos cristãos esfriará. Quando o Neemias, ele então resolveu obedecer ao chamado de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, também ele teve que enfrentar a astúcia do inimigo, usando então alguns homens, porque os homens na verdade são manipulados pelo inimigo e acaba nós nos tornando o alvo do inimigo, usando também pessoas. Estudando os problemas com os quais ele se defrontou, reconhecemos muitas estratégias que Satanás emprega para atrapalhar e para frustrar os planos de Deus, muitas vezes também em nossas vidas. Confiar, né? Deus confia projetos, sonhos, ministérios aos seus servos e o inimigo sempre vai se opor a qualquer coisa que façamos em nome de Jesus. Por isso nós precisamos reconstruir os muros, reconhecer as brechas, fechar as brechas, as rachaduras que podem então dar legalidade do inimigo destruir, roubar ou matar os sonhos de Deus em nossas vidas. Por isso é muito importante eliminarmos, né, o orgulho, que é o primeiro agente, né, aonde o inimigo usa, porque nós aprendemos que o reino das trevas, ele é gerado por esse princípio, o princípio do orgulho. O orgulho é o primeiro princípio manifesto no reino das trevas e é ele que gera, então, a rebeldia, a insubmissão e o espírito de independência. Então, o orgulho é uma das maiores armas que Satanás tem para usar, às vezes, até mesmo a gente ou alguém contra nós. O orgulho, a incredulidade, a falta de oração em nossos corações e a falta de entendimento a respeito de como o inimigo às vezes usa pessoas, coisas ou circunstâncias para nos atacar, acabam sendo brechas
e rachaduras em nossa vida espiritual ou emocional. E por esses meios que ele usa, então, as suas estratégias em nossa luta contra o inimigo. Nós precisamos identificar as suas estratégias, precisamos reconhecê-las para que frustre, então, as suas operações em nossa vida. A primeira estratégia, como nós vemos, né, uma das estratégias dele é usar, então, os nossos sentimentos ou os sentimentos que as pessoas têm, sentimentos negativos que as pessoas têm a nosso respeito. Então, aqui duas estratégias dele foi usar a raiva e o medo. Em Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 7, nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem. Vindo uma raposa, derrubará facilmente esse muro de pedra. Ouve, o nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e nem se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte os edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo isso, Sambalate e Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas ou rachaduras que se começavam a tapar, iraram-lhes de sobremaneira. Então, olha só, o inimigo usando os seus próprios compatriotas, né? Usando a raiva, a soberba, o orgulho deles para, então, tentar sabotar a reconstrução dos muros. Encontramos aqui os principais agentes de Satanás, Sambalate, Gesem e Tobias. Quando esses homens souberam da intenção que Neemias de reedificar os muros, ficaram encolarizados, foram procurá-lo e bombardearam-lhe com ameaças, acusações, embora muitos do que tinham procedido ouviriam depois dele tivessem também cedido ao medo e à intimidação. Mas não foi assim com Neemias, né? Outros foram chamados para a reconstrução, mas ficaram paralisados por causa dessas atitudes. Neemias permaneceu, porém, firme e não se deixou demover. Em Provérbios 29 e 25, nós temos assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Neemias, além de crer nessa verdade e confiar no Senhor, também a praticou. Porque é nestas horas que a palavra de Deus precisa entrar em prática em nossas vidas. Como fez com Neemias, o inimigo iria desencadear a sua fúria também contra nós. Às vezes até mesmo por meio de pessoas íntimas e próximas, como familiares, por impedimentos em nosso trabalho, por circunstâncias adversas, né? Por meio do governo, de enfermidades ou de outras maneiras. Mas nós temos vários exemplos extraordinários de como o de José, de Jó e principalmente de Jesus, de que Deus pode reverter a cólera ou a ira do inimigo para proveito divino. No caso deste, nós temos, por exemplo, Estevão, né? Um exemplo do mártir. Estevão, ele foi apedrejado por um grupo de homens enfurecidos, incitados pelo próprio inimigo. Se ele pudesse prever
o poder espiritual que esse fato iria desencadear, teria pensado 2 vezes em incitar o povo contra Estevão. E que, presenciando nesta cena do apedrejamento de Estevão, nós encontramos Saulo, que depois seria o apóstolo Paulo. E Estevão demonstrou um perdão tão extraordinário ao morrer que abalou profundamente a vida deste jovem fariseu chamado Saulo. Não devemos temer o inimigo, ele já foi vencido por Jesus de Nazaré. Em 2 Timóteo 1,7 nos diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O inimigo tenta nos derrotar por meio da intimidação, mas aquele que confia no Senhor vê o inimigo como apenas um inimigo, como um inimigo já derrotado, porque está seguro nas poderosas mãos de Jesus. Em 1 João 5,18 nos diz assim: e sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Outra estratégia do inimigo é a zombaria. Os adversários de Neemias zombaram dele e o atormentaram, acusando-o falsamente de estar insurgindo contra o rei. Encontramos isso em Neemias 2,19, que na verdade Neemias já tinha recebido a permissão para realizar este projeto. Outra estratégia do inimigo é a confusão e a mentira, pois ele é o pai da mentira. Ele gosta de empregar esta mentira e a confusão para nos desequilibrar emocionalmente e nos colocar fora de ação e lançar sobre nós confusão e mentira. Então, a despeito de todas as suas tentativas usando aqueles homens, Neemias resistiu firmemente às mentiras com as verdades que conhecia a respeito do seu Deus, o Deus dos céus. Ele continuou confiando em Deus, continuou trabalhando até que fosse concluída a reconstrução dos muros. Nós precisamos também clamar e buscar ao Senhor imediatamente. Quando reconhecemos e identificamos as estratégias do inimigo, como fez Neemias. Seja qual for a situação, temos que recorrer ao ser mais poderoso que existe. O inimigo não é páreo para o nosso Deus. Refugie-se à sombra do Altíssimo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós temos esta afirmação a respeito daqueles que resistem ao diabo e humilham-se diante de Deus. Afirma-se, pois, eles, venceram por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, que é a palavra de Deus, e porque não amaram mais a sua vida, pois entregaram a sua vida nas mãos de Jesus. E quando a nossa vida está nas mãos de Jesus, então o inimigo não pode tirar das mãos dele, porque ele já foi vencido. E a nossa vida continua escondido em Cristo e em Deus. Que Deus abençoe você e um dia maravilhoso na presença do Senhor. E que Deus possa, através do seu Espírito Santo, mostrar para você, se o inimigo não tem usado essas estratégias para paralisar e parar você. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.